Eu protocolei nessa semana, nessa casa, o PLS 378 de 2015 para vedar a cobrança de tarifa de assinatura básica por empresas públicas ou privadas prestadoras de serviços públicos, para acabar com a cobrança da tarifa de assinatura básica. O artigo 13 da Lei número 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passaria a vigorar, acrescido do seguinte parágrafo único, senhora presidente: não será admitida a cobrança de tarifa sem a correspondente contraprestação de serviço objetivamente medido e identificado, nem a cobrança de tarifa mínima. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, senhora presidente, a CAESB, a Companhia de Água e Abastecimento e Saneamento do Distrito Federal, cobra 10 metros cúbicos de água todos os meses dos consumidores do Distrito Federal, inclusive daqueles que têm consumo inferior a 10 metros cúbicos, principalmente pessoas carentes. E também, a lógica é que a pessoa só deve pagar por algo que ela efetivamente consome. Não pode o consumidor pagar por algo que ele não consome. Não é correto essa cobrança de tarifa de assinatura básica nos diversos entes da economia, nos diversos setores de prestação de serviço público. Os consumidores só devem pagar pelo que eles efetivamente consumirem, e não pagar uma tarifa como assinatura básica. Isso não é correto nas companhias de água, não é correto nas companhias de telefone, não é correto que o consumidor tenha que pagar isso. A justificativa disso é que para implantar o serviço, teria que ficar cobrando essa tarifa durante um longo período. Mas olha, isso existe há anos, o serviço já foi implantado há anos e as empresas espertamente continuam cobrando esses serviços. Então, eu considero de suma importância que o consumidor, até por uma questão de justiça, que o consumidor só pague o que ele efetivamente consome. E que essa casa, que representa a população desse país, vede a cobrança da tarifa de assinatura básica. Apresentei esse projeto também quando era deputado federal. Infelizmente, não vi a Câmara dos Deputados votar no período que eu era deputado federal. E espero que nesse mandato de 8 anos no Senado, que o Senado Federal vote uma medida tão importante para o direito do consumidor desse país. E quero também dizer, senhora presidente, falar um pouco sobre a disparidade do preço dos serviços que são cobrados nesse país. Por exemplo, a questão da telefonia móvel, da telefonia celular. Um estudo da Bernstein Research, apontando um comparativo do que é cobrado no Brasil com o que é cobrado em outros países, mostra a violência que é feita com o consumidor de telefonia móvel no Brasil. Enquanto no Brasil o preço do minuto médio de celular custa 44 centavos de real, na China é 6 centavos de real, na Indonésia 6 centavos de real, nos Estados Unidos 6 centavos de real, na Índia 2 centavos de real. Então, um brasileiro, o que ele gasta para falar 1 minuto no celular, um indiano
fala 22 minutos no celular. Está aí a ganância das empresas de telefonia, com a omissão das agências reguladoras, no caso da Anatel, da agência reguladora que controla esse tipo de serviço. O que justifica, por mais que aqui a carga tributária seja maior, deveria ser menor, mas o que justifica esse disparate? O preço, o mesmo que um brasileiro gasta para falar 1 minuto, um indiano na Índia pode falar 22 minutos no celular. Ou seja, é um disparate. Isso não é correto. Não é correto com os consumidores desse país. E eu tenho lado. Meu lado é defender o contribuinte e os consumidores desse país. Atuei na Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara como deputado federal. Estou aqui na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e espero que o Senado Federal defenda os consumidores e não protele essa questão, por exemplo, da assinatura básica, que é uma questão que apenas defende interesses comerciais das empresas. Porque eu não posso entender como uma questão de justiça o consumidor ter que pagar por algo que ele não efetivamente consome. Não sei se o senador Hélio José quer uma parte, por favor. Alô, gostaria sim, nobre senador Regufe, tudo bom, Cristóvão? Para te parabenizar você por essa importante defesa que você faz. Realmente o recurso para amortizar a implantação, ela se paga rapidamente e depois tinha que cessar realmente essa tal dessa assinatura básica, né? Porque é um nome que arrumaram para amortizar a instalação do equipamento, da rede necessária para chegar até lá. E então você tem total razão no que você está colocando, isso acaba virando uma taxa permanente, fica onerando as pessoas gratuitamente, né? Além dessa questão, você que é um senador que tem nos abrilhantado aqui na defesa do consumidor, né? Até teve uma brincadeira que é o senador que defende o Código do Consumidor, é isso mesmo. Acho que todos nós aqui temos a obrigação de defender e você está nos ajudando muito quando você traz essas preocupações, como economista que você é, e uma pessoa preocupada em fazer justiça, que as pessoas paguem aquilo que usou, né? E outra coisa, essas tarifas altíssimas também, igual no Brasil, nós temos a maior tarifa energética do mundo, praticamente, né? Por causa de quê? Por causa da geração descuidada de energias termoelétricas, cara, poluentes e coisa e tal, que onera nossas donas de casa com a tarifa altíssima, né? Então, a gente precisa ver alternativas. Tenho trabalhado muito aqui para ver alternativas, energias alternativas, solar, eólica e biomassa, PCH, melhor aproveitamento, por exemplo, hidrelétrico, né? Então, tudo isso nós temos que fazer para que a dona de casa não seja tão penalizada, para que as pessoas não sejam tão penalizadas como são hoje. E, para finalizar, com relação a essa questão que você fala com muita justiça, essa questão, por exemplo, da telefonia móvel, é inadmissível, cada uma cobra o preço praticamente que quer, o preço altíssimo. Nós hoje quase não temos condições de comunicar, porque o Brasil tem um número infinito de telefones, mas o pessoal não tem dinheiro para poder fazer a utilização desses telefones, porque é muito cara a tarifa. Então, se na Índia é 0,2 centavos, por que aqui no nosso país não pode ser esse valor, né? Então, quero congratular-te e falar que estou com você, acho que você está muito correto e conte com o nosso apoio, tá? Para essa proposta tão importante que você está apresentando. Muito obrigado, senador Hélio José, lhe agradeço a parte e dizer que mesmo descontando a tributação, que no Brasil é mais alta do que lá, ainda assim o disparate é enorme. E não tem cabimento, é inaceitável que o indiano consiga falar 22 minutos no celular, na média, pelo mesmo preço que o brasileiro fala um único minuto. Isso é de uma ganância de empresas que estão ali por uma permissão do poder público e que tem uma agência reguladora que deveria regular isso e que parece que muitas vezes age apenas para defender interesses comerciais e não defender o interesse do consumidor desse país. Agradecer a Vossa Excelência pela parte, o senador Zé Medeiros.
Senador Regufe, obrigado pela parte. O tema não tinha como não participar, porque, na verdade, o consumidor brasileiro parece que é visto por essas pessoas como uma coisa a ser esfolada. Ele é explorado de todas as formas possíveis e em todos os lugares. Se você vai embarcar no aeroporto, por exemplo, vamos observar, tem certas coisas que não dá para entender. Se você vai embarcar, o avião está longe, você pega um ônibus e vai. Outros você embarca direto no avião ali. Mas a taxa é igual para todos. Ora, a taxa pressupõe você pagar pelo serviço que você efetivamente teve prestado ali, ou seja, os gastos que tiveram com você ali naquele serviço. E aí você colocou, Vossa Excelência colocou a telefonia. E por aí vai. Recentemente eu vi uma entrevista que eu fiquei pasmo de um sujeito representante de uma grande montadora e falando sobre os preços praticados, os valores do mesmo automóvel, aqui no Japão e em outros lugares. E a empresa tinha preços diferentes. Isso sem contar a carga tributária. E aí o repórter perguntou por que aqui no Brasil os nossos veículos eram tão caros. Ele respondeu, porque o brasileiro paga. Ora, não pode ser assim, a gente paga porque precisa, mas se pudesse não pagar tão caro daquele jeito, a gente não pagar. Quer dizer, a gente se sente, realmente o consumidor, falando com o consumidor, extremamente hipossuficiente. Então, quando Vossa Excelência sobe essa tribuna para defender esse tema, eu acho da maior importância e parabenizo Vossa Excelência por isso. Eu agradeço sua parte, senador Zé Medeiros, que tão bem representa o estado do Mato Grosso aqui, substituindo o meu companheiro de partido, hoje governador do Mato Grosso, ex-senador Pedro Táxi. Passo a palavra agora para o senador Cristóvão, que também deseja uma parte. Senador Regufe, em primeiro lugar, eu quero, na mesma linha do senador Hélio José, parabenizar pela sua coerência, insistência, persistência de fazer aqui a defesa dos consumidores, dos contribuintes. Todos nós somos testemunhas dessa sua coerência e quero chamar a atenção do seu projeto de eliminação de impostos sobre os remédios, que eu creio que é algo que, além de defender o consumidor, defende o consumidor que precisa de recursos para uma coisa tão fundamental quanto a saúde. Mas eu não posso deixar de pegar um pouco na linha do senador José Medeiros, quando ele diz que ouviu de alguém dizer que o Brasil, aqui as coisas são caras porque o brasileiro paga. A gente precisa se perguntar por que o brasileiro paga. Por um lado, é porque há uma concentração de renda no que se refere a restaurantes, que é mais caro do que no resto do mundo, automóveis, produtos eletrodomésticos. No caso da celular, já não é mais uma questão de ser rico, porque o povo também usa. O outro é que não tem capacidade de reagir, de defender, de brigar. O Brasil é acomodado, nós somos acomodados. Terceiro, porque não tem tantos defensores do consumidor como o senhor. O Brasil é dividido entre os que produzem, os que consomem e os que nem ao menos consomem. Alguém precisa defender os consumidores e o senhor está fazendo isso. Eu espero que a gente possa casar a defesa dos consumidores com aqueles que nem ao menos chegam dentro da faixa dos consumidores, especialmente as crianças sem escola desse país. Porque a gente esquece deles. Mas, felizmente, pelo menos os consumidores têm aqui um defensor ferrenho, coerente e que não transige, que é o senhor. Parabéns pela luta. Obrigado, senador Cristóvão. E dizer que Vossa Excelência colocou muito bem que nós precisamos aqui defender, às vezes, aqueles que não têm defesa, até aqueles que não votam, como as crianças que precisam ter uma escola de qualidade se a gente tiver compromisso com o futuro desse país. Então, só para encerrar, senhora presidente, dizer que essa é uma questão absolutamente ultrapassada em vários locais do mundo, não tem cabimento mais se permanecer a cobrança de tarifa de assinatura básica, como foi colocado, inclusive, aqui, num dos apartes. Isso já se amortizou há muito tempo e as empresas espertamente, malandramente, continuam cobrando dos consumidores a tarifa de assinatura básica. Então, eu penso que esse Senado, que representa legitimamente a população brasileira, através da representação das unidades da federação, poderia dar uma grande contribuição para os consumidores desse país, votando esse projeto e extinguindo a cobrança
da tarifa de assinatura básica, que eu acho que seria uma grande contribuição, até pelo princípio e por uma questão de justiça, porque os consumidores, só é justo que se cobre dos consumidores aquilo que eles efetivamente consomem. Os consumidores não podem pagar por algo que eles não consumiram. Muito obrigado.